amigos, como vão vocês? Tudo bem? Estamos de volta aí para mais uma edição do nosso programa semanal, o Poder em Pauta, em que nós falamos sobre a política do Tocantins, os principais temas da semana que passou. E vamos direto aos assuntos, depois eu passo para os nossos convidados. Nós vamos falar sobre o presidente Jair Bolsonaro, que a tudo indica, até que se fale outra coisa, deve estar em Palmas aí na quinta-feira, já foi distribuído até comunicado de credenciamento para a imprensa. Vamos falar que o relator de contas do Tribunal de Contas do Estado destacou o esforço fiscal do governo e as contas de 2018 do governo Mauro Carlessi foram aprovadas. Vamos também falar sobre um convite fake que o ex-prefeito Carlos Amasta falou que teria recebido no Twitter. E também vamos falar sobre a eleição suplementar de Lajeado, que parece que realmente, como nós tínhamos até dito aqui semana passada, vai ficar um candidato só. E o César Halum, aproveitando aí a presença do nosso amigo Arnaldo Filho, lá de Araguaína, e o César Halum colocando aí, digamos assim, oficialmente o nome dele como pré-candidato a prefeito de Araguaína. Arnaldo, obrigado, irmão, por estar aqui presente com a gente mais uma vez, viu? Obrigado, Kleber. Obrigado à equipe aí do Poder em Pauta, que toda segunda-feira deixando a população bem antenada sobre os assuntos mais polêmicos do Estado. Doc, estamos de volta aí, meu companheiro. Obrigado mais uma vez pela tua presença. Aí, Clebão, um abraço a todos os nossos telespectadores aí pelo YouTube, né? Vamos lá para a 8ª edição. Vamos lá. Pessoal, vamos começar então sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro vai estar em Palmas na quinta-feira para assinar, para ser a solenidade de assinatura dos empréstimos, aqueles 2 empréstimos, no total de 538 milhões de reais do Estado com a Caixa Econômica Federal. Ia ser realizado no início do mês, o presidente pediu para adiar porque ele queria estar presente, então está previsto para quinta-feira. Mas eu consultei o pessoal em Brasília, ainda não está na agenda oficial do presidente, mas também conversei com o pessoal do governo, eles confirmam, inclusive já distribuíram para a imprensa o e-mail para credenciamento para a visita do presidente aqui a Palmas na quinta-feira. Também conversei com o senador Eduardo Gomes, que disse que já estaria com o presidente Jair Bolsonaro agora à tarde para conversar os detalhes dessa visita ao Tocantins. A última vez que o Bolsonaro esteve aqui em Palmas foi como pré-candidato ainda em 2016, em junho de 2016, ele esteve aqui como pré-candidato a presidente da República, fez flexão com os policiais militares ali em frente à Assembleia Legislativa. E nos bastidores de Brasília que chega a informação que o Bolsonaro estaria interessado aí em fazer um convite para que o Carles se filiasse ao novo partido, a Aliança pelo Brasil. Isso está chocando, deixando enfurecido, ensandecido, na verdade, os bolsonaristas do Tocantins, que dizem que o Carles não tem o perfil de puritano que eles querem para o partido. Então vamos começar aí com o meu amigo Doc Júnior. O que você acha dessa visita do presidente, desse possível convite para ele compor o novo governo, ou o novo partido? O Kleber, em relação a ele fazer questão de estar presente no empréstimo, no contrato de empréstimo com a Caixa Econômica Federal, eu acho que tem muito dedo do Eduardo Gomes. Eu acho que o Eduardo Gomes, como líder do Congresso Nacional, né, é um tocantinense que não é baixo clero, como a maioria dos outros, né, e exerce um papel importante dentro do Congresso Nacional. Então, creio que essa tentativa do Bolsonaro de estreitar mais as relações com o Tocantins, eu acho que tem muito a ver com a atuação do Eduardo Gomes. Segundo ponto, muito importante esse empréstimo, como já havíamos dito em outros programas, passa a necessidade que o Tocantins tem aí de fazer obras infraestruturantes e o empréstimo vai ser muito interessante. Em relação ao fato dele convidar o Carles para fazer parte desse novo partido, diga-se de passagem, esse novo partido começado com aliança, me lembrou a Aliança Renovadora Nacional da Arena, né? Aonde estavam todos o pessoal do Exército era da Arena, não é verdade? Que é antigo isso aí, esse negócio de aliança é antigo. O Bolsonaro trouxe resquícios daquela época, né? Mas creio que talvez seja até interessante para o Carles, né?
Mas esse negócio de a área mais puritana numa prova, não tem muito disso não, viu, Kleber? Eu lembro muito bem quando o Ajair de Lima esteve com o Raul Filho em 2 campanhas perdidas, e quando o Raul, por conveniência, mudou para o PT e ganhou a eleição aqui em Palmas, o pessoal do PT disse que o Ajair de Lima não era o secretário nem aqui nem na China, como dizia o Gagui, né? E o Raul Filho falou assim, o secretário, e pronto, quem manda é eu e assume Serra. Então, assim, esse negócio do Bolsonaro falar o Carles vai vir com aliança, vai vir pronto, não tem esse papo furado não. O negócio de seguidor fundamentalista, isso não apita nada não. Arnaldo, e aí, você, como que vê essa questão do Bolsonaro aqui, a relação com o governador Mauro Carles? Parece que eles estão bem, né? Até por conta dessa mediação, como disse o Doc, do Gomes, parece que a relação está afinada aí do Carles com o Bolsonaro. Pois é, Kleber, eu vejo que é até, digamos assim, uma demonstração de que o Eduardo Gomes tem um bom trânsito no governo federal, eu vejo dessa maneira. É ele que está fazendo essa ponte de trazer o presidente ao estado do Tocantins. Agora, um detalhe me chama a atenção, inclusive você comentou e eu já estava observando isso também, tentando confirmar essa agenda presidencial, e até agora não consta na agenda presidencial a visita do presidente Bolsonaro ao Tocantins. Inclusive, eu tive apurando que parece que há uma agenda dele na Amazônia ou em outros estados aí nessa mesma data, então isso deixa ainda a gente com a pulga atrás da orelha, se pode ter ou não alguma mudança na agenda na perspectiva de visita ao Tocantins. Então, esse convite ao Carles, eu acho que é bom para o Carles. O Carles, se ele ingressar no partido, está o presidente da República, porque aí ele estreita mais as relações, e quanto mais relações um estado pequeno como o Tocantins tiver com Brasília, com o governo federal, é melhor para as coisas caminharem nos ministérios, né? Então, eu vejo com bons olhos. Então, essa questão aí que até o Doc comentou, fulano lá no Twitter, no WhatsApp, não vai gostar. Bolsonaro tem muitas coisas mais importantes e maiores para se preocupar no Brasil do que ficar dando ouvido, às vezes, a um ou outro militante aí que não gosta de um governador, né? Querendo ou não, é um governador. Se esse governador for filiar a um novo partido, ele já começa como presidente e um governador. Então, olhando por esse lado aí, é bom para o Tocantins também. O que se está dizendo aí na imprensa, eu tenho acompanhado, que o Bolsonaro fala de levar 3 ou 4 governadores para a Aliança pelo Brasil, né? E é aquele negócio, até escrevi semana passada, muita gente me condenou, mas é que ele cansou do aluguel e está querendo agora uma sede própria, né? O Bolsonaro a Aliança é o 9º partido, e ele está querendo sair do aluguel, né? Vem pagando aluguel aí, por 8 partidos chega, né? Então vamos construir agora a casa própria e levar um partido bem personalista, na verdade. Um partido feito à imagem e semelhança do seu dono, né? Como disse bem o Doc, aí que lembra inclusive bastante a Arena, né? Lembra um cheiro de naftalina aí nesse novo partido. E realmente eu acho que o presidente da República não vai dar atenção para... pelo menos no quesito partidário, ele vai inventar uma teoria da conspiração daqui a pouco, e os doidos da rede social que acreditam em tudo teoria da conspiração que ele cria vão acreditar e vão ficar quietos. Mas ele vai ter que criar alguma teoria da conspiração, colocar o Carlos Bolsonaro lá para pensar nas noites de delírios dele, alguma teoria da conspiração para justificar a entrada do Carles e de outros governadores no partido, né? É isso, mas ainda vamos estar acompanhando, todos nós aqui da imprensa, a confirmação na agenda oficial do presidente. Até agora realmente não tem, mas repito, até a SECOM, a Secretaria de Comunicação do Estado, já distribuiu para toda a imprensa do Tocantins um e-mail já chamando a imprensa para credenciamento para essa visita do presidente na quinta-feira. Como disse, um empréstimo muito importante vai ser feito, os prefeitos estão babando aí para meter a mão nesse R$1 milhão. Na verdade, lembrando, eles não vão pegar dinheiro, melhor, né, corrigindo. Na verdade, eles já apresentaram todos eles seus pré-projetos de obras, e o governo, até R$1 milhão, e o governo do estado é que vai tocar essas obras aí.
E vamos para uma próxima pauta, uma pauta importante, nós já falamos aqui várias vezes, mas também é muito importante, que é sobre a questão das contas de 2018 do governador Mauro Carles. Foram aprovadas por 5-1 pelo Tribunal de Contas do Estado na quinta-feira, com o voto do relator elogiando o esforço do Estado para a questão do equilíbrio fiscal do governo. Isso é um feito muito importante realmente, tem que considerar, mesmo aqueles que são críticos do governo. É uma conquista, eu sempre digo isso, eu estou acompanhando essa história desde o governo Siqueira Campos, ali na transição de Gaguinho para o Siqueira Campos, que eu acompanho de mais perto, e a gente vê a deterioração das contas ano a ano, governo a governo. No último governo, o Marcelo Miranda chegou a ensaiar um ajuste, mas foi um paliativo muito leve, né? Demitiu lá 3 mil pessoas, estabeleceu um prazo de economia de gasto com celular, com combustível e só. E acabou entregando o governo mais atolado na dívida, na crise fiscal do que pegou do Sandoval. Então aí faltou esse pulso para ir e fazer um ajuste duro. E isso aí tem que elogiar. O Carles realmente teve essa coragem, foi e fez esse ajuste. O que nós esperamos é que mantenha, né? Que mantenha a conversa com deputados, com secretários. O que fala é que a determinação do governador realmente é de não recuar nessa política de austeridade. E nós esperamos que não recue. Vamos lá. Arnaldo, como que você vê essa questão da aprovação dos contas do governador? Pois é, Kleber, me surpreendeu inclusive a rapidez do Tribunal de Contas em analisar essa prestação de contas, porque é 2018, estamos falando do ano passado, né? Verdade. Então, como eu vou parafrasear aqui, Lula, PT, nunca na história desse Estado, né? É verdade. Nunca na história desse Estado se viu uma rapidez tamanha para se julgar umas contas. Nem terminou 2019 e o tribunal já julgou as contas. E lembrando que não aprovou somente as contas do Carles, né? Desde quando ele assumiu lá de abril, mas aprovou aquele pedacinho lá relacionado ao Marcelo Miranda, que foi de janeiro até abril, quando houve a cassação. Mas você pontuou bem que o tribunal reconhece que há um esforço para colocar as contas em dias no estado do Tocantins. E eu vejo que o resultado desse esforço, a gente já está conseguindo perceber que é o pagamento do funcionalismo no dia 1º. Há quanto tempo o funcionalismo não recebia no dia 1º ou não tinha uma data específica corretamente para receber? Desde janeiro de 2015, né? Justamente. E aí, algumas pessoas mais, digamos assim, mais céticas diriam assim, mas é obrigação pagar em dia. Sim, é obrigação, mas é uma obrigação que vinha sendo descumprida, é uma obrigação que os outros não estavam cumprindo. Então, eu vejo com bons olhos essa primeira medida de colocar o pagamento do servidor no dia 1º, de honrar esse compromisso com 100% dos servidores, e agora, como você falou, manter. Não adianta fazer essa maquiagem momentânea para, por exemplo, conseguir o empréstimo da Caixa, equilibrar as contas para conseguir depois abrir a boca do saco novamente e contratar, principalmente quando estiver próximo das eleições, porque infelizmente no estado do Tocantins a gente tem um exemplo péssimo de inchaço da folha, principalmente quando chega próximo às eleições, porque o governador às vezes quer influenciar numa cidade ou em outra e acaba liberando contratos aí nas cidades pequenas, porque influencia demais numa eleição. Então, o que a gente espera é que a fiscalização continue por parte dos órgãos competentes do próprio Tribunal de Contas, que foi rápido, e a gente espera também, Kleber, que a Justiça Eleitoral ela se manifeste também de maneira rápida, que ela dê a resposta julgando esses processos, como no caso, por exemplo, lajeado. Uma vergonha que a gente bateu a eleição agora faltando 10 meses para uma nova eleição. Então, que tenha essa efetividade. E o Tribunal de Contas mostrou essa efetividade ao julgar em menos de um ano as contas de 2018. Exatamente, foi impressionante mesmo. Doc, e aí, companheiro, como que você vê essa questão então das contas do Carles? É tão surpreendente esse julgamento rápido dessa forma, porque deveria ser assim, essa deveria ser a regra, mas eles demoram tanto que acabou virando exceção. Quando eles fazem a regra certa, aí a gente assusta, né?
Mas muito interessante o julgamento das contas, mas não aplica-se a mesma equidade, como o Arnaldo falou, por exemplo, as contas do Amasta, por exemplo, de 16, ainda estão sob análise, né? Então, 17 nem pegou ainda, né? Então, assim, umas coisas depende muito do relator, mas que devia ser mais equânime, né? Queria pedir para você que abordasse tal tema, incluísse na nossa pauta, justamente porque os parlamentos, e eu queria abordar isso, ter mais consciência nessa questão dessas contas. Porque o político, muitas vezes, quando as contas dele é analisado pelo parlamento, ele já saiu. E aí, quando ele saiu, começa aquele jogo político de não aprovar as contas do cara e deixar ele inelegível, né? Então, deveria ser rápido, assim como o Arnaldo colocou, e como foi no julgamento das contas do Carles de 18, para que não haja esse tipo de coisa, porque o Tribunal de Contas deu um parecer técnico, e aí passa para os parlamentos municipais ou estadual analisar, mas com o próprio governante ainda no poder, porque ele tem condição de se defender. Depois que você não é mais prefeito, mais governador, e você arrumou um monte de inimigo lá, mesmo que as contas estejam certas e até parecer técnico do Tribunal de Contas, os caras derrubam. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim, né? Então, tanto o tribunal tem que ser rápido, tem que resolver, tem que julgar logo, para que entre ainda naquele exercício, se ficar só o último ano, talvez, mas os 3 anos anteriores daquele gestor sejam analisados pelo parlamento em tempo hábil. Tem que ter, principalmente, princípios técnicos, né? Nós temos que ter velocidade, agilidade e critérios técnicos, né? E agora, realmente, eu acho que existe essa questão do esforço fiscal, isso precisa ser reconhecido. Todas as gestões temos que estimular isso. Nós temos que estimular os nossos gestores a aplicarem a austeridade e também os nossos eleitores a cobrarem austeridade. Como você cobra honestidade, competência de um gestor, você tem que cobrar austeridade. Aquele que fica prometendo muito, não faz nada. Ele arrebenta as contas públicas e para as pessoas entenderem, a questão da crise fiscal que não é nada mais, nada menos do que a falta de liquidez do Estado para fazer obras. Não há dinheiro para investimento. Não há dinheiro para pagar as contas, e aí você fica um fornecedor atrasado, como o Arnaldo Filho falou, os servidores penando para receber salário, e o cidadão sem receber os seus investimentos lá em segurança pública, educação, saúde. Então, a crise fiscal não é uma rubrica contábil fria, não, ela aplica e influencia diretamente a vida das pessoas. Isso é muito importante deixar claro. Pessoal, vamos para a nossa próxima pauta, que foi o seguinte. O ex-prefeito Carlos Amasta, há 2 semanas, mais ou menos, chega de 10 dias, ele publicou no Twitter que ele havia sido convidado pelos organizadores da Smart City Expo World Congress, que é um evento das cidades inteligentes ocorrido em Barcelona na semana passada. Ele disse que tinha sido convidado para receber os prefeitos e para discursar no jantar de abertura que teve lá para receber prefeitos que participam desse programa Cidade Inteligente, entre elas Palmas, né? E aí ficou entendido muito assim que era na verdade, tentar jogar assim um certo medinho, uma apreensão na prefeita de Palmas, Cíntia Ribeiro. Aí foi para o evento, eu até dei a nota nisso semana passada, que o Amasta tinha sido convidado, etc e tal, que ele e a Cíntia deveriam se encontrar lá, etc. O que aconteceu? As informações chegaram de lá, inclusive pela própria prefeita, é que o Amasta não foi convidado para nada, ninguém sabia desse convite, ele inclusive não compareceu, não recebeu os prefeitos e não discursou no jantar, como é óbvio, né? Então, eu acho muito esquisito isso, que um homem público vá ao Twitter plantar uma notícia fake dessa, que tinha sido convidado só para assustar, seria a sua opositora, um negócio muito estranho. Rapidamente, vamos lá. Doc, o que você acha disso? Ô, Kleber, eu acho que o Amasta reclamou tanto nas 2 eleições dele de fake news, né? Que ele perdeu a eleição porque faziam fake news com a origem dele, com a administração dele em Palmas e com tantas outras coisas.
E não dá para colocar a culpa em ninguém, porque ninguém tem a senha do próprio Hamas para tuitar por ele. Então foi ele mesmo que tuitou e a gente sabe que ele é adepto das redes sociais, né? Eu lamento de verdade que o Amasta, um homem público sem mandato no momento, mas uma figura dentro do cenário político importante no estado do Tocantins, tenha esse tipo de conduta. É realmente lamentável. Arnaldo Filho, rapidamente, como você viu? Tentando criar algum fato, alguma questão para chamar a atenção para si, né? Sem mandato, aí acaba perdendo a noção das coisas e plantando informação falsa, induzindo a imprensa a erro, de maneira lamentável, de maneira vergonhosa, e que ele deveria, no mínimo, dar uma explicação, se explicar, porque ficou muito feio para ele divulgar uma notícia mentirosa, dizer que ia fazer uma abertura, fazer um discurso de abertura no evento internacional, e aí a gente descobrir que nada disso é verdade. Vergonhoso, lamentável. Você falou um ponto muito importante. Eu acho que devia vir a público, do jeito que foi a público para publicar, tinha que vir a público para se explicar. Olha, eu recebi realmente convite, mas não pude ir. Apresenta lá a cópia do convite e problema resolvido, né? Agora que não pode ficar assim, parece que está brincando com a cara da gente, né? Isso é um negócio meio esquisito. Pessoal, e a eleição suplementar de Lajeado parece estar ficando com cara de plebiscito, né? Um negócio assim, é sim ou não. Porque a Justiça Eleitoral impugnou as candidaturas adversárias, né? Do Toninho da Brilho, do vice dele, porque tem problemas lá de filiação, estavam lá na relação interna do partido, mas não estava no TRE, não adianta nada, né? Então, para a Justiça Eleitoral, ele não está afiliado. E no caso do ex-prefeito, o prefeito cassado, né, o Tércio Dias, que retirou a candidatura, que também seria impugnado com certeza, mas ele fez a renúncia da candidatura e nós ficamos aí com a única candidatura do Júnior Bandeira, né, do PSB. O Júnior, que já foi prefeito por 2 mandatos lá em Lajeado e agora é candidato único. E aí, meu amigo Arnaldo Filho, como que vai ser o Júnior Bandeira contra o Júnior Bandeira? O que você acha? É só referendo, só precisa fazer igual aquelas assembleias de sindicato, ou então aquelas votações de Câmara de Vereadores, os contrários se manifestam e os favoráveis permaneçam como estão. Porque daí a eleição está definida e eu espero que o Júnior Bandeira coloque as contas em ordem. A Lajeado merece, é uma cidade pertinho ali da capital, então tem toda atrai muita visibilidade. Então a gente espera que o próximo prefeito, Júnior Bandeira, porque não tem mais como ele não ser o prefeito, né? Só se for por uma infelicidade do destino muito grande, mas eu torço para que dê certo a gestão dele. E aí o candidato do governo desistiu, aliás, foi indeferido, né? O candidato do governo foi indeferido. E uma coisa interessante, ele disse que era do PSL, mas ele estava do Patriota. Que confusão, o cara não sabe nem que partido está. Complicado, né? Eu vai entender política. Você vê como que partido está perdendo a importância mesmo. E aí, Dó, como que você vê essa questão? Olha, eu acho, assim, muito amadorismo, né? Muito amadorismo por parte do candidato, por parte do vice. Parece que não estavam preparados, né, para esse tipo de disputa. Talvez falta de assessoria. Agora, também tem muitos políticos que eu não sei nem porque eles contratam assessoria, porque eles não ouvem os assessores, né? Eles sabem do jeito que eu quero. Então, eu achei muito amador da parte dele. É uma coisa que, para o TRE, tem que constar na lista do TRE e não numa lista interna, né? Ele não faz parte do PSL documentalmente, não faz, porque só quando a lista está no TRE que está valendo isso, né? E, bom, aí agora é plebiscito, praticamente, você quer Júnior Bandeira ou não, marque sim ou não, né? E pronto. O Júnior Bandeira tem um trabalho bom lá em Lajeado, né? Foi prefeito por 2 mandatos, brigou por Lajeado quando conseguiu que os royalties da usina fossem divididos em igualdade de condições com o Iracema, né? Tentou voltar algumas vezes, não obteve êxito, mas aí também
A gente sabe por que ele não obteve êxito, porque houve compra de votos, inclusive o prefeito foi cassado, né? Júnior Bandeira perdeu aquela eleição por 8 votos, eu acho. 16 votos. 16 votos, 16 né? votos, ó. E, Não, pessoal? bom, ele vai assumir agora, mas aí já é o lance. É um risco que ele está correndo, porque em outubro do ano que vem, se ele partir para se eleger, já é uma reeleição, né? Ou seja, esse ano dele aí vai ficar igual ao do Carles. Um ano que você já parte na outra, já parte para a reeleição. Mas é isso que ele quer, tem lá as convicções políticas dele, e é isso mesmo. Agora, devo finalizar aqui a minha fala, é o seguinte, um elogio público que eu vou fazer. Quem tem Leandro Manzano de advogado eleitoral não perde não, né? É fera. O doutor Leandro Manzano é fera. Tem que tirar o chapéu para ele. Ele é um grande advogado, tem conseguido grandes vitórias aí. E realmente, o que você falou é o mesmo caso do Carles, né? Quer dizer, ele ganha agora, para a eleição tampão, não tem direito à reeleição. Eu acho muito bom, sabe? Eu acho que uma das coisas mais nefastas para a política brasileira chama reeleição. Isso tem que acabar, urgente, não deu certo, as pessoas arrebentam com a gestão para se reeleger. E eu estou falando de Lajeado, eu estou falando em geral, né? Isso aí a gente viu o próprio governo do Estado, uma das principais causas da situação do governo do Estado é a reeleição. A briga antropófaga, né? Vamos dizer, deles para reeleger, que levou um dos motivos principais que levaram o Estado a essa situação aí. Pessoal, e para a gente encerrar, vamos falar aí da entrevista que eu fiz com o César Halun, secretário de Agricultura e Pecuária, ex-deputado federal, ex-deputado estadual, e que anunciou para mim que realmente colocou o nome dele oficialmente, vamos dizer, como pré-candidato a prefeito de Araguaína, né? E ele deu uma cutucada no Dimas ao ele dizer que nenhum projeto é construído apenas com duas mãos. Ele fala que ele ajudou muito Araguaína, o governo do estado ajudou muito Araguaína e o ex-deputado federal Lázaro Botelho ajudou muito Araguaína. E, assim, verdade seja dita, os deputados de Araguaína foram muito importantes mesmo para a gestão do Dimas. O Arnaldo vai poder falar melhor sobre isso, porque carregaram muitos recursos para Araguaína, né? E isso aí foi fundamental. Logicamente, você tem um grande gestor, como é o Dimas, um excelente gestor, e você tem também recursos na mão, que também ninguém faz milagre, né? Ele não faz multiplicação de dinheiro do nada, né? Arnaldo, é isso mesmo? Como que você avalia essa questão? É isso mesmo. O César Halun adotou aquele posicionamento que a gente tinha, inclusive, comentado em outro programa aqui, que eu falei assim, ele precisa parar de lenga-lenga, se ele quer ser candidato, que ele afirmar, eu sou pré-candidato, vou trabalhar para isso, mas não ficar com aquela conversa mole vamos conversar com o grupo. Não, para com isso. É pré-candidato? Vamos discutir o projeto de Araguaína? Vamos. Vamos conversar com o grupo? Sim. Então, pronto, ele já fez, agora ele definiu. Agora vai correr atrás do grupo, discutir. Agora sim, era isso aí que faltava dele. E a gente precisa, sim, de pré-candidatos, porque quanto mais pessoas qualificadas para concorrer a uma prefeitura como Araguaína, melhor. O debate em relação a uma cidade dessa, que é extremamente importante para o Estado, ele precisa ser um debate de alto nível. E quanto aos recursos, César Halun está corretíssimo. Hoje em dia, ninguém se faz obra com recurso próprio, praticamente. Não tem, os municípios não têm condições de fazer, executar grandes obras. Então, vamos ver a grande obra Via Lago. Via Lago, 11 milhões e 800 mil de emenda do César Halun. O ano passado, César Halun e Lázaro Botelho assinaram uma emenda aí para Araguaína de 40 e tantos milhões. O governo do estado tem obras em Araguaína, por exemplo, de pavimentação asfáltica, de 40 e tantos milhões também. O governo está executando, fez muito trabalho aqui em Araguaína de pavimentação, inclusive começou ainda durante a gestão do Marcelo Miranda, fruto de financiamentos. Então, são obras que são executadas, mas que têm parcerias. Sim. Agora, o prefeito tem uma capacidade técnica, o prefeito Dimas, a capacidade técnica elevada? Tem sim, porque não basta ter apenas um deputado ou um senador querendo mandar recurso, é preciso ter um projeto. Sim. É preciso ter um planejamento.
E o que Araguaína fez foi casar a fome com a vontade de comer. Dimas com bons projetos, com a equipe boa para desenvolver projetos, e deputados federais atuantes e senadores atuantes. Então, a cidade ganhou muito, muito, muito na gestão de César Halum, Lázaro Botelho, ganhou muitos recursos. E com esses empréstimos aí do governo do estado, o que a gente espera é um impulsionamento ainda maior nas obras. Mas, de fato, ninguém faz obra só com uma mão ou duas mãos, não. Tem várias mãos. A transformação que Araguaína experimentou, ela é decorrente da união da bancada federal do Tocantins, da bancada estadual, embora em menor número aí em termos de recursos, mas também tem ajuda sim. E Doc, uma coisa que eu tenho dito também, se você concorda, é que assim, o Dimas ele vai estar numa situação bem delicada para escolher o sucessor, porque dependendo da forma como que ele tocar isso, ele rompe o grupo dele e pode se enfraquecer e fortalecer a oposição a ele. Como que você vê? Eu vejo isso também, faço minhas as palavras do Arnaldo, né? O César Halum ouviu o Arnaldo aqui, o Arnaldo mandou ele largar de lenga-lenga e ele largou, né? Foi, verdade. Se posicionou, né? E firmou a candidatura, como não poderia deixar de ser, porque a gente já brincou aqui tantas vezes do abelha sem ferrão, né? Então, o César Halum está passando uma chuva na Secretaria da Agricultura. O César Halum é homem de mandato. Então, ele vai lutar pelo mandato. Isso aí, para mim, era cristalino. Precisava só dele definir como ele definiu a pré-candidatura, né? Já para começar a falar com os companheiros e já para firmar esse propósito de concorrer. O grupo do Dimas é muito grande, né? Não dá para conciliar todo mundo. Então, ali, na hora que o Dimas fizer a escolha, certamente vai vir muita gente para outro lado aí, né? E o Halum vai poder pegar um aliado ou outro aí, com certeza que vai escapulir das mãos do Dimas, né? Em relação à candidatura do Palácio Araguaia, pelos bastidores que a gente tem lá, dentro das fontes palacianas que a gente tem, o Carles vai ficar ali em cima do muro, vai ficar, mas o candidato dele é o Halum também, pode ter certeza disso. O Halum era candidato a senador na chapa do Carles. E depois, secretário da Agricultura, o Halum tem um prestígio, e ele não gosta de exaltar isso, mas ele tem um prestígio junto ao Palácio muito grande. Aliás, foi ele um dos que peitou mesmo o Carles ser a candidatura na eleição ordinária e não na suplementar. Ele foi uma das forças revigorantes que compraram a ideia mesmo, né? Então, o Halum tem muita força dentro do Palácio. Eu aposto as minhas fichas que o candidato do Palácio é o Halum. Em relação aos recursos, não podemos nunca deixar de reconhecer esse feito do Halum. Realmente, a obra Via Lago, quase que a totalidade dos recursos aí é do Halum, com a ajuda do Botelho, tal, mas o Halum fez muito por Araguaína, como não poderia deixar de ser? A gente sempre diz aqui, é obrigação dele fazer? Sim, mas e quantos foram lá e não fizeram, né? Então o Halum tem realmente um legado em Araguaína, e na minha visão, o Arnaldo, claro, é o especialista que pode, é o PhD que pode falar isso pra gente, mas na minha visão, o Halum é o candidato do Palácio e é um forte candidato. Pois não. Eu acredito que também, eu acredito nessa posição, o César Halum, eu não tenho dúvida nenhuma que se o Palácio tiver um candidato dentro de Araguaína, o nome desse candidato se chama César Halum. Não é Valderez, não é Olímpio Neto, no máximo, na minha opinião, poderia ser Jorge Frederico, dependendo de como estivesse a relação. Mas, fora isso, é César Halum, candidato do Palácio. E o governo, se quiser, de fato, emplacar um candidato competitivo, o governo precisa dar uma atenção melhor para Araguaína. Essa é uma questão muito importante que você está colocando. Quer dizer, ser o candidato do governo em Araguaína, em Palmas, em Gurupi, é bom ou é ruim? Essa é uma outra questão muito importante, né? Lembrando, como a gente sempre lembra aqui também, no caso de Palmas, o governo não ganhou a eleição aqui desde 2000, né? Então, assim, é muito complicado
essa relação aí, porque se o governo estiver bem, igual agora vai vir com muitas obras, tem 583 milhões de reais de obra para esse estado inteiro. Então, que os outros governos, do Marcelo, do Siqueira, não tiveram. Então, isso aí pode ser um diferencial enorme que pode promover os candidatos do governo nas cidades. Agora, se o governo estiver muito desgastado, é aquele negócio, você tem que chegar para o cara, o governador chama o cara e fala assim, olha, eu quero te apoiar, que boa notícia, como que eu faço para te ajudar? Olha, primeiro, não fala para ninguém, né? Mais ou menos isso. Doc, pois não. É o seguinte, se o Tribunal de Contas do Estado de Tocantins continuar analisando as contas do CAES e aprovando elas da forma rápida como foi feito, aí ser candidato do Palácio vai ser bom. Né? Imagine aí as obras em execução, Kleber. Por exemplo, pense uma duplicação da TO 222 em pleno vapor a partir do ano que vem. Imagine a construção do Hospital Geral de Araguaína em pleno vapor. Sem dúvida. Imagine a pavimentação da rodovia que dá acesso ao povoado Mato Verde. Agora, com a inauguração ali, o fim do buracão da Filadélfia. Tudo isso é obra do governo do Estado. Então, o governo tem o que mostrar, o governo só precisa saber como mostrar e como dialogar com a população. É isso que eu estou dizendo. Assim, eles estão com a ferramenta na mão que os outros governos não tiveram, né? O governo Marcelo não teve, vivendo um sufoco, o governo Siqueira do mesmo jeito. Então, isso aí vai ser um diferencial muito importante para os candidatos do governo lá. E gera uma preocupação muito maior para o Dimas, para fazer o sucessor. Porque, primeiro, o Dimas tem muito pré-candidato. Eu acho que até isso devia estar vindo já sendo filtrado há muito tempo. Né? Porque o que acontece? Vai todo mundo chegar agora em junho com a expectativa de ser o candidato do Dimas. E ele só pode ter um candidato. Se ele tem 4, 5 nomes, quer dizer, ele com certeza vai ter 4 pessoas descontentes. E qual o grau de descontentamento? Esse grau de descontentamento pode arrebentar a candidatura do Passo. Né? Pode levar essas forças que ficarem, de repente, inconformadas para a oposição. E isso aí, nesse contexto, como nós estamos falando aqui, de um governo que vem com muita obras, inclusive históricas, que é muito importante que se diga, como o amigo Arnaldo falou, né, a questão do hospital regional, o TO 222, o buracão lá da Avenida Filadélfia, enfim, muitas coisas aí históricas, e isso aí com certeza mexe com o tabuleiro totalmente. Então, realmente, o Carles chega para um processo eleitoral com esse recurso de empréstimo, se tiver competência na execução, com um diferencial que realmente pode fazer com que ele faça muito prefeito, que seja um cabo eleitoral muito importante na campanha do ano que vem. Ok? Pessoal, é isso. Foi muito bom o programa de hoje. Pautas muito diversificadas. E nós voltamos semana que vem. Então, vamos lá. Arnaldo, obrigado, amigo, por participar com a gente mais uma vez. Um abraço a todos os tocantinenses, a todos os nossos telespectadores aí de todas as segundas-feiras. Um forte abraço e até a próxima. Doc, obrigado, amigo. Mais uma edição completada aí, viu? Tá rendendo, hein, Kleber? Tá rendendo. Um projetinho que ninguém dava nada já tá ficando grandioso. Um abraço. Até segunda que vem. Até, meu amigo. É isso aí. Estamos conseguindo aí, graças a todo mundo que tem acompanhado, feito críticas, sugestões. E eu quero aproveitar e fazer uma coisa que eu sempre esqueço, mas pedir para você se inscrever no nosso canal, você curtir esse programa para ajudar aí o YouTube, ele possa impulsionar esse programa para que outras pessoas também possam assistir. Pessoal, muito obrigado a todos, um abraço, ficamos aqui com o Poder em Pauta e voltamos semana que vem debatendo as principais notícias da política do Tocantins. Até lá, um abraço.